Boa noite com Jesus. Amém? Nós não temos nenhum hino hoje, né? Solo. Vamos ler a palavra onde foi anunciado, 1 Pedro, capítulo 3. Por favor. A partir do primeiro versículo. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, a compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Senhor Deus, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Haverá talvez um dia que nós vamos querer e não vamos poder estar. Há muitos que gostariam de estar aqui e não podem. E quem sabe por muitas vezes negligenciaram tantas oportunidades. Nós te damos graças por todos, não somente aqui nessa cidade, mas em todo o Brasil, em toda a terra. Há um povo que, aos trancos e barrancos, envergonhados ou não, se aproxima de Ti através dessa mensagem, através dessa palavra revelada. Nós te suplicamos que, ao fazê-lo, cada uma dessas pessoas que compõem esse povo possa alcançar aquela fé preciosa que foi dada aos profetas, aos apóstolos. Seja galardoado, porque se aproxima do Senhor com fé, crendo que o Senhor existe, e que tudo que é nosso, tudo que é humano, desaparece nesse momento, e aparece somente o Novo Testamento, como aconteceu com todos que estão inscritos ali no Hebreus capítulo 11, não cabendo os nomes de todos eles, a galeria dos heróis da fé. Não se fala de suas fraquezas, se fala somente da fé que eles sustentaram. E nós sabemos que será assim também conosco. Por isso ainda temos ânimo de prosseguirmos. Não podemos ser sobressaltados pelo desânimo. Nós temos que ser encorajados contra nós mesmos, contra os nossos sentidos, contra os nossos sentimentos, contra as doenças, por mais horríveis que sejam, mais autoritárias que sejam, demônios e espíritos de enfermidades, montanhas que
se levantam diante dos filhos de Deus sejam removidas pela fé na palavra revelada do Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Eu pensei, e parece que fui inspirado somente a ler uma perguntas e respostas do irmão Branham, e a pergunta número 2, perguntas e respostas número 2, a partir do parágrafo 64. Contudo, me parece que, como sempre, a inspiração vem em meio do caminho, né? Então, a gente deixa por conta disto. Não se trata de maneira alguma de uma doutrina sobre joias, colares ou pérolas, muito embora o assunto seja este. É uma pergunta que uma irmã fez. Irmão Branham pergunta: uma mulher cristã poderia usar joias como colares ou pérolas? Então ele dá uma resposta bastante longa. Ele vai descrevendo sobre o assunto e por fim ele fala sobre o famoso espelho retrovisor. Mas ele diz assim: bom, irmã, sei que isso significa muito por ti, significa muito para mim que você coloque sua confiança. Lhe direi a verdade. Agora recorde, a Bíblia diz: quando te ataviares, não te atavies com joias de ouro e pérolas e toda a classe de atavio de joias, mas que o atavio seja um espírito de paz, aprazível e pacífico, que é de grande estima diante do Senhor, conforme que acabamos de ler, cita aqui, 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Agora, João disse que ela desce com uma noiva ataviada. Nós vimos que Eliezer ornou, dotou a Rebeca de dons, de pérolas, de joias, braceletes e coisas, porque muitos tomam isto para darem vazão, sustentarem uma coisa contrária ao que São Pedro acaba de dizer. São Paulo também diz. Porque tudo no Velho Testamento é apresentado como tipo. O atavio tem um significado muito importante. E ele não diz que ele vem seria como um homem ataviado, mas sim uma noiva ataviada. Isso não quer dizer que Rebeca simboliza esse atavio mundano de hoje, o caso de Rebeca. Não. Simboliza os dons espirituais que o Espírito Santo daria para a igreja, traria para a igreja noiva, não é? E muito mais do que isso, a sua pureza, a sua alvura, que não é em relação ao ser humano, de humano para humano, conforme nós temos estudado, mas isso é por representação, isso é diante de Deus, é por representação através de Jesus Cristo. Mas ele continua dizendo: agora por isso não me refiro, irmã, que se tens um broche, agora esse sou eu, não o Senhor.
se tens um alfinete que queiras usar, ou mesmo um pequeno colar que te dá teu esposo, ou talvez tu não sei o que quer dizer, que quis dizer com isso, talvez tu ganhas, tu compras, não é? Qualquer coisa assim. Algo como que usaste. Agora, para mim, não creio que isso seja mal. Agora, isso sou eu. Recordem, me faço entender, essa é minha opinião. Então ele está falando como profeta, como São Paulo disse, digo eu, não o Senhor. Porém, penso que é a aproximação a isso, é a maneira que eu fazes, é o motivo atrás disso. E quando você vir que está se apossando de ti, aquele espírito que inspira um objetivo, um motivo errado, né? Então deixa quieta a coisa, não faça isso. Porém, penso que se você usar sua aliança, ele foi generoso, né? Usar a aliança. Agora, lhes conheço gente nazarena, costumavam nem batizar uma mulher que tivesse uma aliança no dedo. Vem, eu não creio nisso como necessário. Na Bíblia, elas usavam anéis de casamento. Unicamente o chamavam de diadema, Isaías capítulo 3, verso 20, ao redor de sua cabeça. Nele, 9 peças de moedas, para mostrar que estavam casados. Agora creio que isso está bem. Então, por isso é que Paulo também disse para a mulher não trançar o seu cabelo. E o profeta disse, então, porque o costume era esse. A mulher não deve florir a sua cabeça. A noiva não deve encher sua cabeça de flores. Por quê? Era a mulher de rua, a mulher perdida, que tinha por obrigação de trançar o cabelo e florir a cabeça, para que de longe ela fosse conhecida e assim discriminada. Mas eu quero acompanhar sempre um pouquinho com o paralelo disso aqui no sentido espiritual. Muitos há que buscam a vida, o ornamento espiritual, a conduta espiritual, a vida espiritual, com motivos e objetivos estritamente farisaicos. É a maneira que os fariseus, foi justamente o espírito que gerou o farisaísmo. Exatamente esse espírito gerou o farisaísmo, usando a própria lei, usando a própria escritura que eles tinham nas mãos. Então você pode, com certeza absoluta, aplicar isso aqui de uma forma paralela, o natural e também o espiritual. Principalmente quando se trata de dons de pregar, dons de cantar, dons de tocar, dons diversos. É uma obra, é um serviço para Deus, que se dedica, que se aplica, e que depende muito do espírito que a pessoa faz aquilo. Se as mulheres querem vestir e fazerem-se ver decentes, limpas como uma dama, claro, eu creio que não há nada nisso para mim. Porém, quando começas a pôr essas coisas, por um orgulhozinho, então estás mal.
é a tua atitude. Mulheres, recordam vocês que aqui não há muito tempo tinha o que chamavam saia escandalosa? Creio que saem novamente, ou elas têm suposto ser. Agora são menos escandalosas, em lugar de escandalosas. Era o nome da saia. Porém, costumavam ter um disco para retocar, não há muito tempo. Tinha as moças, mulheres jovens, e por certas mais velhas o farão também, porque todas querem ser jovens. Não me refiro a vocês, irmãs, me refiro às mulheres do mundo. E cortarão sua saia bem acima, como um pé de cada vez. Então usam alguma classe de roupa interior que se vê bonita. E quando dão um passo, mostrará esta peça interior com rendas e adornos, ou o que for que houvesse nele. O qual vocês sabem, me chegou uma moça, a qual era uma moça Dunkard, acabava de receber o Espírito Santo, pertencia às Assembleias de Deus. Isso foi em Fort Wayne, Indiana, onde me casei. E se aproximou ela, uma boa senhorita, e disse: irmão Branham, quero dizer-lhe uma pergunta, ou fazer-lhe uma pergunta. Eu disse: bem, irmã, que é? Ela disse: crê você que é mal para uma moça cristã usar uma saia escândalo? Eu disse: irmã, isto é uma coisa que eu verdadeiramente não entendo. O que é uma saia escândalo? E ela me disse o que era, a moda, não? Ela disse: é que essa saia deixa ver as anáguas. Eu disse: que há numa mulher que lhe fará querer mostrar a algum homem suas roupas interiores? Que negócio tem uma moça cristã fazendo uma coisa como essa? Poderiam vocês imaginarem a uma cristã? Agora vejam, um homem, nele não muito quando se chega a um corpo. E se ele sai meio nu, não haveria escândalo, a menos que haja alguma semente errada nela. Não defendendo os homens, porém, vocês sabem isso, que classe de mulher será tentada por um homem de verdade, com sua camisa tirada e com calções curtos, ou seja o que ele tenha. Essa coisa grande e corpulenta se vê sujo e doentio. Horrível ver a estes homens aqui fora. Bom, creio que faria vomitar a uma mulher ao olhar tal coisa. Se ela tivesse reticência. Porém, agora você tome uma mulher e ponha desse modo, e esse é um templo diferente. Você foi construída de uma forma diferente. Vocês entendem bem? Porém, creio que até onde um colar, ou agora, se vais encarregar-te, como indo através de uma loja de bijuterias aqui embaixo, como um imã em ti, te puxando para aquilo, eu penso que, desculpem-me isso, não quis dizer isso dessa maneira, porém, isso está mal. Agora, não vai se esquecendo do paralelo, o lado espiritual. Se algo me tornou a primeira vez contra me envergonho da América, meus compatriotas, né? Foi um dia, estava na Suíça, e o irmão Argan Bright e eu encontramos um bom lugar, bem abaixo por Lausanne, onde poderíamos obter um bife bom e grande,
assim arredondado e grande, pesava 3/4 de libras, creio eu, como por 30 centavos em dinheiro americano. Olha, estávamos vivendo como reis. Todos os dias íamos ali. E ali todos bebem vinho, vocês sabem. A água deles não é boa. E eu não beberia esse vinho. Assim sendo, consegui uma jarrinha de uma farmácia que tinha água destilada. Sabe que o irmão Branham era nazireu de Deus, né? Nunca bebas, não fumes, nem manche o teu corpo. E carregava essa jarra por onde quer que ia. Creio que todos pensavam, esse moço carrega a sua própria marca. Assim a tinha na mão. Acabamos de ouvir no rádio sobre o pássaro raro, não é? Fomos ali, a este lugar, onde tudo, vendendo estes bifes, e lá uma vez a Miss América se aproximou, dirigindo um modelo Chevrolet, como de 1928. Tinha um cão, um cachorro, né? Um cão d'água, nome de uma raça de cão, assentado sobre o seu colo, e introduziu isso ali, e ela tinha suficiente reticência. Aquelas duas mulheres tinham suficientes joias de loja de bijuterias, coisas largas e grandes e com aros e pendentes e pinturas, e ambas de 50 anos de idade, tão velhas como eu. E você pensaria que desejavam ser de 15. Porém, o que estão tratando de fazer? Estão tratando de viajar o caminho de vida, ou da vida, olhando por um espelho retrovisor, olhando para trás, o que costumavam ser. Agora, uma cristã não faz isso. Uma cristã não trata de ser o que costumava ser. Ela não está olhando para onde tem estado, ela está olhando por onde vai. Vem. Eles chegaram até a concluir que é a fase que a mulher acaba mais com o casamento. Então, analisando, sociólogos, não é propriamente porque o homem quer deixar a mulher, por causa da sua menopausa, a família não quer ela mais, é que ela fica insuportável. E dentro dessa faixa, ela se passa a ser uma pessoa inconformada, porque ela começa a ver a sua decadência na idade. Então ela se torna insuportável para o marido, insuportável para os filhos, insuportável para a família. Quer dizer, ela própria é que dá lugar a isso. Se torna uma pessoa insuportável, intolerável. Ela não deveria fazer isto. Mas por quê? Porque ela é inconformada. Ela não quer ver rugas. Ela não quer admitir que isso tem que acontecer com ela. Agora, não é só com ela, não, é com o homem também. O homem, essa é uma era de tudo que você pensa. Não deu certo na vida toda, depois de velho, se não teve um lar feliz, quer fazer um lar depois de velho, feliz. E assim, olhando sempre para o retrovisor, eu até anotei aqui, espírito jovem, entre aspas, né? Espírito jovem. Então, é como eu conheço alguém que está sempre de espírito jovem. Agora, uma cristã, e a gente acrescenta, um cristão não faz isso. Uma cristã não trata de ser o que costumava ser. Ela não está olhando para onde tem estado, está olhando por onde vem. Não trate de prestar atenção ao que foste então. De fato já vieste, ou já viveste isso. Isso é uma realidade. Nunca regressarás a isso. Isso está no passado. E eles, inclusive, eles não recomendam a plástica. Eles estão recomendando tomar hormônio sob orientação médica, que protege muito mais a aparência, dizendo eles, né?
Nunca regressarás a isso. Isso está no passado. E qualquer homem que viaja o caminho da vida olhando por um espelho retrovisor irá à destruição. Por quê? Ele quer se portar como um rapazinho, um conquistador, né? E ele vai quebrar a cara. Ele vai sair mal, ele pode chegar até o suicídio. Irá à destruição. E assim também vocês neste caminho cristão, o paralelo entrou. Não olhes para trás ao que eras. Tu não tens de que está se ornando, botando coisas em cima. É aqui que é a hora. Por quê? O Abraão, como tipo da noiva e Sara, estavam secos. E nós não queremos conformar. Nós não queremos entender. E os fariseus, os pastores sem revelação, acham que podem levar a igreja através de hormônio, através de plásticas. Há um rejuvenescimento. Não é tempo disso. É tempo de encarar o fato, a realidade da vida. A igreja está seca. Abraão estava seco. Então não adianta ficar floreando com saudade do tabernáculo da Avenida Goiás. Quanta gente fala, é até falta de revelação. Por quê? Seria como que dizer saudade do Mar Vermelho, quando já está lá entrando na terra de Canaã. Lá a cidade aqui do interior, perto de Nova Glória, como é que chama? Rubertaba. Então tinha aquele fazendeiro, eu já contei isso aqui. E tinha uma mula muito bonita, e era famoso, era o Cadillac de então, né? A mula muito bem arriada, boa de arreio, e aquela coisa linda. Mas por fim ele foi se envelhecendo, ele pegou essa mula, já estava de tardezinha para ele, né? Mas por fim ele teve o bom senso de vender a mula, de pendurar o arreio. Eu disse, mas sério, o que aconteceu, seu fulano? Não, porque eu resolvi assumir a minha velhice. Não adianta eu ficar aí com dores nas costas, aí nos lombos, aí, com a dificuldade para subir nessa mula aí. Eu não sou mais o que eu era mesmo. Não adianta, uma hora ela vai me derrubar, eu vou quebrar a bacia aí, a perna, a costela, isso vai ficar mais feio para mim. Não adianta eu ficar bancando o durão, o jovem aí. Quer dizer, eu vou quebrar a cara. Agora, não é para um comodismo. A igreja tem que entender que ela está passando por uma fase difícil. E não adianta, aquele ministro chegou para o irmão Branham e disse, irmão Branham, eu não estou satisfeito com a minha vida, eu não oro mais como eu devia orar, eu sou nervoso, e o que está acontecendo comigo? Ele disse, filho, o avivamento passou, sua juventude passou. Os eleitos, a igreja, a noiva é como a madeira de cerne. A madeira branca, ela não tem cerne. Ela não é madeira para aguentar o tempo todo. Mas a madeira de cerne, a aroeira e outros que têm cerne, os irmãos que têm experiência, sabem disso. Então o que faz? Tira a casca, lá o cerne está lá. Quer dizer, isso agora eu digo para o irmão, sempre digo, hoje mesmo eu disse para o irmão Leopoldino, baiano enverga, mas não quebra. Ele já vai para os 80, ele lá vai pedrada, mas há alguém que diz que ele tem muito mais. Então o outro chega e diz, ele está no cerne. Se é eleito, se é igreja, é madeira de lei, é madeira de cerne.
Então tem que deixar a casca sair. A casca está podre, vem uns corós lá, fura, e aquilo não acaba com a aroeira, não. Eu não sei como é que tem coró que consegue furar a aroeira. Você já pensou? Mas está lá, eu conheço uma aroeira, um poste, uma coluna de aroeira que é toda furadinha, mas vai durar tanto quanto aqui não tem brocas, não tem furo. O senhor é carpinteiro, o senhor sabe disso, não é verdade? Talvez até mais, porque ela tem suspiros, não é? Não é? Ela tem uma turquês? O coró? Aquele bicho? Pois é. É igual a ferramenta. E fura mesmo. Pois é. Mas não, mesmo furada, ela vai durar a mesma coisa da outra, não é verdade? Então isso é eleito. Nós temos que encarar a realidade. Eu tenho que encarar a realidade dos fatos. Aspirar coisas boas, aspirar felicidade, aspirar família, aspirar um lar, todo ser de bom senso aspira, deseja uma vivência boa, normal, felicidade, carinho, amor, dedicação, obrigação, afeto, responsabilidade. Todo mundo deseja. Mas ninguém nem pode mesmo quase que prometer mais nada. Nós estamos numa fase que quase não se pode prometer coisa nenhuma. Não se pode fazer nenhum propósito mais. A coisa está tudo assim, se Deus, se Deus, se Deus, se Deus, como o Tiago diz, se Deus permitir. Então não olhes para trás o que eras, mesmo na robustez espiritual, de orar noite toda e ler a Bíblia constantemente. O certo é, você para de ouvir fita, eu já disse, principalmente quando começa a amar. Para de ouvir fita, para de ler mensagem, para de ler a Bíblia. Não é certo? É verdade ou não é? É ou não é, irmão Isaías? Hein? É ou não é? Põe a máquina na sua cara agora, põe. É verdade, irmão Walter? É verdade? Irmão Walter disse que é verdade. Mas como é que vai ser? Abraão fosse olhar, ficar só olhando, aquele tempo. Não, ele arcou. Não olhes para trás ao que eras. Não deixe o diabo ficar te acusando, te derrotando. É dessa maneira que ele te tira fora da fila. É dessa maneira. Eu começo a pregar no rádio, mensagens novas, depois eu vou ouvir as gravações mais velhas e falo, que é isso? Eu não vou pregar mais não, deixa só essas mesmo. Eu fico boquiaberto, pensando assim, mas onde é que eu arranjei isso? Agora mesmo eu estava ouvindo, gente, com o irmão Zé do Carmo ali, vocês estavam aqui. Que coisa profunda, onde é que eu arranjei aquilo? O primeiro marido ouviu a mulher, a esposa. Agora, o segundo marido, a segunda esposa, é que tem que ouvir o marido. Adão deu ouvido à esposa dele. Agora a esposa que tem que dar ouvido ao marido, a Cristo. E Deus melhor do que eu, Deus melhor do que você, Deus melhor do que todos nós, sabe a condição do tempo que nós estamos vivendo. Agora,
nós nos tornamos velhos rabugentos, mulheres rabugentas, insuportáveis. Depois, que homem malvado, mas às vezes ele também já está esgotado, não aguenta, que é melhor você estar num ranchinho de palha, comendo cebolinha com arroz, com uma mulher de espírito de paz, do que numa mansão com uma mulher rixosa. Não tem coisa pior, disse Salomão. Não aguenta não. Por fim espirra mesmo, vai embora. Mas eles constataram cientificamente, são pessoas que vivem estudando isso ao longo dos anos, que elas caem nessa situação, não é propriamente por causa da idade, não. Como é que as outras lá mais antigas não tinham esse problema? É por causa da inconformação, é psíquico, o problema é psíquico, é espírito. A igreja está suposta a cair nisso também, em relação, aceita sua menopausa, me desculpando o termo, aceita a condição do tempo, encare-o. Eu só disse assim, olha, senhor, eu só vou parar de aparecer ali o dia que a igreja não quiser mais, o dia que o senhor me matar, o dia que o senhor me mandar embora, o dia que o senhor mandar eu parar. Mas eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá. Vocês não sabem, o profeta diz, vocês não imaginam o que é se pôr de pé numa plataforma e com as pessoas olhando para você, muitas delas sabendo quem é você. A sua família sabe quem é você. Mas vocês já viram, há uma lei que você não sabe explicar? Ninguém sabe. Você pode ter intimidade com ele do jeito que for. Quando ele está aqui, você olha de lá, você vê, é diferente. É ou não é? É diferente. É diferente. E isso significa a verdadeira solenidade que está em você, o verdadeiro respeito que está em você para com Deus, para com o ofício. E a mesma coisa dentro de casa também, o marido com a mulher com o marido, filhos com pais e pais com filhos, antes de romperem. Veja, que frase mais correta, mais verdadeira que possa existir. Estou cansado, terrivelmente cansado de depender de considerações e de respeitos. É a coisa que mais cansa, é você depender de considerações e respeitos. Aqui, na carta aos Filipenses, eu tenho cuidado com o tempo, né? Aos Filipenses, capítulo 3, verso 12, Paulo nos traz uma consolação muito grande, porque agora nós já estamos de cheio na linha espiritual do assunto, né? Se você quiser chamar essa mensagem de espelho retrovisor, tudo bem, né? Mas eu não sei como é que eles põem, eu nunca ponho quase tema em mensagem. Não que haja, ou não que já a tenha alcançado, é o verso 12, né? De Filipenses 3. Ou que seja perfeito. Não. O próprio Paulo, e que ninguém consegue ser igual a ele, diz o irmão Branco. Mas prossigo para
alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Te conservar, tudo bem, fisicamente, poupar sua saúde, tudo bem. É instinto de autopreservação que Deus, o próprio Deus deu. Muito embora se faz tudo num sentido e estraga no outro, alimentação, de qualquer jeito, não é? Nós não vamos entrar nisso. Isso falando do setor espiritual, físico, material, não é? E o espiritual? Que grande e momentosa decisão tu fizeste, quando preferiste o caminho difícil. Isso pela tua própria escolha, não é forçada, não é forçado. Tu tens tomado a decisão precisa e correta. E é o meu caminho. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, mulher, homem, moça, moço, criança. E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Eu quero chegar aqui, vou deixar isso aqui já, desistir dessa pergunta e resposta no 3, porque não vai dar nem para chegar no fim dessa aqui talvez. Mas vamos ver aqui. Isaías, capítulo 43, verso 18. O profeta, quer dizer, Deus dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe por quê? A gente carrega trauma de criança. Depois você carrega trauma de casamento, trauma com filho, com filha. E de repente uma psicose te inunda, toma conta. E às vezes nós vemos moças prejudicadas, rapazes mergulhados, sufocados por complexos. Eu sei nadar até da maneira técnica. O crawl de costa, eu sei o método direitinho, nado. Mas se eu perceber que não dá fundo, já não quero ficar ali. Então, conversando com o médico que insiste comigo para mim nadar, todas as vezes ele está nadando, está andando. Eu conversando com ele, disse: doutor, por que eu nado, mas onde dá pé? Não deu pé, eu já apavoro. Ele disse: isso é trauma de criança. Mas eu fui lembrar, isso é verdade. Nós tínhamos no interior, hoje acabou tudo esse córrego aí, chegando em Trindade ali, era matinho ao redor, tinha o verde, né? Chamado Córrego das Bruacas. É onde minha mãe lavava roupa, jejuava, orava, acertava as contas comigo, às vezes, né? Vocês gostam, né?
Acha bom. E eu nunca mereci apoiar. Mas, então, tinha aqueles meninos maiores, eles pegavam os menores e jogavam dentro do poço fundo. E a gente pegava aquele medo, né, aquele trauma, aquela coisa. Contando para ele, falei, pois é, isso aí vem de criança, é trauma de criança. Você tem trauma. Por isso que, às vezes, os pais, se não souberem criar, conforme nós já estudamos aqui, vão traumatizar as crianças. E elas vão crescer com aquilo, com aquela marca, prejudicando o casamento, prejudicando a vida, a sequência da vida depois. São pessoas que sofreram muito dentro de casa. Acho que dá para terminar, né? Dá. Se eu não parar. Agora, porém te fiz envergonhar. Ali meteram a este velho cão fedorento. E assim, eu vou saltar isso aqui, irmãos, e vou ficar só com essa aqui, ó. A noiva, quando a terra explodir, o tempo do rapto será o despertar dos mortos e o ajuntamento rápido. Agora vejam, uma delas é o rapto aqui bem atrás, antes do milênio. E quando a terra arder, é aqui depois do milênio. E depois do juízo do trono branco. Os santos estarão acampando sobre a extensão da terra, quando Satanás se aproxima aos redores da cidade amada, e Deus faz chover fogo e enxofre do céu e os destrói. Então acaba. Em suma, para terminar, acabou velhice, ninguém envelhece mais, ninguém tem menopausa mais, ninguém vai ficar rabugento mais, ninguém vai ficar olhando pelo espelho retrovisor mais, ninguém vai ficar mais ter que pendurar o arreio, vender a mula, não vai ter mais nada disso. Aqui, se durar, tem mesmo, e tem mesmo, não adianta que tem mesmo. Enquanto estiver aqui, tem. E tem mais outra coisa. A geração de hoje não aguenta o que a geração passada aguentou. Não pensa que você vai como sua mãe foi, não. Vai não. Não pensa que você vai como sua avó foi. Vai não. E assim por diante. Essa geração de hoje não vai. A geração que não comeu frango de granja. Vocês têm que anotar isso. A geração que não comeu frango de granja, que não comeu açúcar refinado principalmente, mesmo cristal. A geração que não tomou refrigerantes, esses pretinhos que tem por aí, e os amarelos e verde e tudo. Essa geração que não tomou essas coisas, que comeu rapadura no lugar desse açúcar de chocolate industrializado, essa coiseira toda. Essa geração é muito mais forte. É muito mais forte. E essa geração que já nasce com a sopinha, que vai lá no supermercado e compra uns potinhos para dar para beber, meu Jesus, não faz isso não. Não faz isso não. Ainda tem jeito, com a coitadinha, com o coitadinho, a pobre criança. Ainda tem jeito, ainda dá para remediar ainda. Mas não vai não. Vocês podem escrever. Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu li uma estatística, e dentre cada lote de 10 brasileiros já tinha um homossexual. Agora, a explosão seria
multiplicada. É para multiplicar. Por culpa principal, comida híbrida. Comida híbrida. Alimentação híbrida. Exatamente o que viria a acabar com a igreja, espiritualmente. A mensagem híbrida, misturada. Nós temos que ficar com a mensagem original, não é verdade? Eu sei que eu posso comer só arroz integral, comer só peixe, só coisas excelentes, verduras plantadas no quintal, bem tratadas, bem cuidadas, sem agrotóxico. Posso fazer tudo isso. Eu estou sofrendo a condição do tempo de qualquer forma. Eu posso comer espiritualmente a mensagem pura. Mas eu estou sofrendo, a igreja está sofrendo a condição do tempo. Agora, isso não é para um comodismo. Isso é para uma identificação, para um posicionamento. Eu deixo para trás o ontem e sigo para o alvo, hoje, que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ó Deus, nós sabemos que é uma palavra simples, que parece que começou pensando só em corpo físico. Mas os que bem entenderam, viram que tem um fundo espiritual muito profundo. Nós conformamos, Senhor. Nós queremos encarar a realidade, só não vamos desistir. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Você tome posse desta posição, volte para casa pensando nisso, hoje, amanhã, daqui 5 anos, 10 anos, você não esqueça disso, que Abraão estava secando cada dia que passava. E não vai ficar inconformado e virar uma pessoa rabugenta, espiritualmente falando, questionadora, farisaica, oprimida por espírito religioso. Não vai ficar olhando pelo espelho retrovisor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te dá a bênção, te dá a cura agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas é sempre Deus dá uma dosezinha para a gente. Mas só essa palavrinha. Então Deus dá sempre uma dosezinha, um golinho d'água para você prosseguir. E hoje, então, nós somos agraciados aqui, aí por volta do meio-dia, com a chegada do casal, irmã Manuel, sua esposa, e ela veio transbordando de alegria, porque ela foi curada milagrosamente, poderosamente, aqui, da vesícula do fígado, pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E ela ficou muito agradecida, e eu vi a gratidão dela é tão grande que contagiou a gente. Essas coisas contagiam. E justamente numa hora que você, né, está precisando, então vem uma mensagem que te contagia, vem um culto, vem um testemunho, um hino, e assim por diante. Abençoe mais um outro. Domingo de manhã esteja aqui, domingo à tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.